E aí pessoal, hoje vamos avaliar a Nissan Frontier na versão LE 2019. Fique aí com o vídeo. E aí pessoal, vamos falar aqui do motor da Nissan Frontier nessa versão 2019. Ela está aqui com o motor 2.3 turbo diesel, né? Biturbo na verdade. Ele tem 190 cavalos a 3.750 RPM e 45,9 kg força média de torque a 1.500 RPM, né? Temos aqui também uma pequena manta acústica para abafar um pouco o barulho desse motor. Pessoal, começando por essa parte da frente aqui da Nissan Frontier, nessa versão LE, que é a versão mais completa, vemos que ele tem aqui a luz de posição diurna, né, em LED, e o farol dele é Full LED também aqui, ó, com projetor. O farol de neblina é luz halógena mesmo, destoando do resto do conjunto. Acho estranho, devia ser tudo LED. Temos aqui essa moldura cromada ao redor do farol de neblina e aqui na grade frontal também. Essa grade assim, bem bonita, bem legal. Vindo aqui por essa parte lateral da Nissan Frontier, primeiramente aqui o retrovisor, que ele tem essa capa cromada aqui ao redor dele e esses repetidores de seta. Temos aqui também a câmera 360, que tem tanto desse lado como no lado do passageiro ali, na hora da ré ele mostra todo o carro. Maçanetas cromadas. Temos esse rack de teto aqui nessa comprada. E o estribo também, né? Acompanha a cor do rack. Temos aqui só tantônio, essa versão, essa unidade. Temos aqui também a ponta marítima nessa unidade. E aqui, vamos falar da caçamba. A caçamba dela tem 1.054 litros. Nessa aqui não tem nenhum protetor de caçamba, não tem nada, né? Pra gente perceber aí. É uma caçamba simples. Dá pra ver um pouco mais aí. Ela já tá até meio ralada, né? Porque não tem nenhum protetor nem nada. Deixa eu fechar aqui. Aqui nós temos a câmera de ré, né? Aqui a maçaneta da caçamba cromada, né? Bem legal. Aqui mais embaixo nós temos também sensor de estacionamento nessa parte traseira. E aqui esse plástico aqui para você estar subindo a caçamba ou qualquer outra coisa. Aqui o alusivo à versão LE e 4x4. Os faróis, as lanternas aqui traseiras são todos halógenos mesmo simples. E aí pessoal, aqui na Frontier a distância entre eixos dela está em torno de 3,15 metros. E o pneu aqui ela está calçado com pneus 255, 60, aro 18. E essa roda aqui diamantada, bem legal, né? Bem bonita. Essa aqui é a chave da Nissan Frontier, uma chave presencial, né? Que ela conta aqui com esses dois botões. O botão para fazer a abertura das portas, né? Esse aqui. E o botão para fazer o fechamento. Apertando aqui, ele rebate o retrovisor e fecha os vidros, né? Não precisa segurar nada, só apertar. Mas ele só fecha, ele não abre os vidros, né? Nem se eu segurar aqui, se eu fizer qualquer coisa, ele não abre os vidros. E o retrovisor, ele só abre quando eu aperto a ignição do carro. Vamos chegar aqui perto. Aqui na porta, como ele é chave presencial, se eu quiser abrir, é só apertar esse botão aqui e abrir a porta. E para fechar, só apertar o botão que está fechado.
E aí pessoal, estamos aqui dentro da Nissan Frontier, né, nessa versão LE 2019. Falar aqui um pouco do painel dela. É um painel padrão de caminhonete, né, todo em plástico duro. Toda essa parte aqui não muda nada, não tem nenhum revestimento diferente, todo plástico duro mesmo. Só que ao redor da central multimídia temos essa parte black piano e nessa outra parte aqui esse plástico prateado. Somente isso que diferencia do resto do painel, o resto tudo igual. Esse aqui é o ar-condicionado da Nissan Frontier em questão. É um ar-condicionado de 2 zonas independentes, automático e digital. Aqui nós temos o modo que a gente quer saída de ar, né, a posição aqui no colo, no pé, só no pé, desembaçando o vidro e só no colo de novo. Aqui temos o desembaçador do vidro dianteiro e aqui o desembaçador do traseiro. Aqui liga e desliga o ar-condicionado, que é a velocidade. Aqui se eu posso deixar só no ventilador, né, ligar o ar aqui. Aqui, quando essa função está ativada, ele fica independente, né, as 2 zonas independentes, certo? Se eu desligar essa função é como se ele fosse um ar-condicionado só. Controla as duas por aqui, né, sincronizado. E aqui para circular e recircular o ar dentro do veículo. Bem normal, bem completo também. Pessoal, vamos falar aqui um pouco dos porta-objetos. Nós temos aqui esses 2 porta-copos aqui nessa parte central. Com mais esse outro porta-objetos pode ser usado para guardar uma chave, né? Botar um celular em pé aqui, alguma coisa. Esse outro porta-objetos aqui, ele é meio raso, mas dá para guardar também uma carteira, alguma coisa. Aqui uma porta USB, uma tomada auxiliar. Tomada de 12 volts aqui, certo? Câmbio aqui tradicional de 7 marchas, né? Tem aqui a função sequencial, né? Para mexer nele tem que apertar um botãozinho aqui atrás, ó. Pra ver o botão. Aqui, né? Aqui. O freio de mão é manual mesmo, como é tradicional nessas caminhonetes. Aqui nós temos mais esse porta-objetos aqui e desse outro lado igualmente. Motorista passageiro, guardar moeda, alguma coisa do tipo. E nós temos esses porta-copos aqui embaixo da saída de ar-condicionado, tudo aqui para o passageiro. Como aqui também para o motorista, acredito que não dê para ver, deixa eu ver aqui. Certo? O motorista também. Legal. Aqui embaixo do apoiador de braço nós temos mais esse porta-objetos, né? Tem um espaço mediano e temos mais uma tomada USB aqui para carregamento de celular. Interessante. E em todos esses porta-objetos podemos ver que não aparece nada de parafuso nem nada, ele é todo revestido, né? É como se fosse uma peça colocada mesmo, não parafusada. O porta-luvas aqui da Nissan Frontier, ele tem a função de trancamento com a chave, né? E ele despenca mesmo, não tem nenhum revestimento, nem refrigeração. E eu achei o tamanho dele pequeno. A caminhonete, né, que geralmente carrega mais coisas. Só aqui nós temos o botão para fazer o desligamento do sensor de estacionamento. Aqui nós temos o assistente em declive, né, que ele segura a caminhonete em descidas. Aqui nós temos a tração, tá aqui 4x2, aqui o 4x4 normal, empurrando e girando, temos a 4x4 reduzido, né? Bem dentro da média aí, mas pelo menos não é aquela manual que a gente já está ultrapassada. Aqui nós temos outros botões aqui nessa parte lateral. Vou falar logo aqui. Temos aqui o trip, né? Dá para zerar por aqui. Aqui nós temos a questão de iluminação do painel. Vou já mostrar na hora de falar do painel. Aqui nós temos o botão para fazer o desligamento do controle de estabilidade de tração. Aqui para abrir a tampa do tanque de combustível. E aqui, esse botão ele é diferencial nessa caminhonete. Deixa eu daqui a pouco para fazer muito barulho. Ele é diferencial nessa caminhonete. Ele é um limpador de partículas do combustível. Porque como essas caminhonetes a diesel, o combustível vem com muita impureza, essas coisas acabam entupindo às vezes algum bico, alguma coisa. E a pessoa tem que levar na concessionária para fazer essa limpeza. Aqui na Frontier, ela avisa no painel quando esses bicos estão entupidos. E a pessoa aperta esse botão e ele faz a limpeza automaticamente, sem precisar trazer aqui na concessionária. Bem interessante. No mais, nós temos aqui só pisca-alerta aqui em cima e nenhum outro botão. Pessoal, essa aqui é a central multimídia da Nissan Frontier em questão. É uma central completa, né? A tela dela aqui tem uma tela até grande, né? Em torno de 7 polegadas. E vamos falar aqui sobre ela. Aqui primeiramente nós temos funções de telefone, né? Conexão Bluetooth, essas coisas já conhecido por todos. Que essas questões de informações é questão vinculada ao GPS, né? Questão de onde estou, informações de trânsito, informações sobre onde o veículo está, essas coisas.
Aqui funções de áudio, que aí ele mostra sobre as fontes, né? Auxiliar, USB, Bluetooth, FM e AM. Vou voltar aqui pro menu. O menu aqui também eu posso arrastar por aqui, ó. E ele mostra aqui algumas informações de áudio e outras coisas junto. Todas essas funções aqui embaixo, só que aqui organizado nesse menu de cima. Tá vendo? Questão de bolsa, de relógio, essas coisas. Certo? Aqui nós temos a função específica pro mapa. Que ele mostra o mapa aí, a questão de voltar aqui o destino, digito aqui tudo, normal. E aqui são algumas conexões, que ele tem aqui Bluetooth, ele tem Wi-Fi, que ele pode inclusive baixar aplicativos, essas coisas. E temos aqui a USB. Voltando aqui, nós temos aqui algumas configurações de conexões, volume, relógio, customização de som, voz do sistema, né, que ela tem o controle de voz, inclusive tem aqui no volante, ó. Som de controle de voz, né? Aqui alguns sons da câmera e aplicativos. A câmera, esse carro aqui conta com a câmera 360, né? Então ele mostra aqui 360 graus do carro, legal. E aqui a câmera de ré, né? Aqui ele mostra também outras posições da câmera aqui, como a parte lateral. Legal, né? E no resto mesmo, ela é só isso mesmo. Bem legal e completa, pelo menos. E nós temos também aqui a função do brilho da tela, né? Que dá para deixar como tá, que é automático. Ou nesse modo noite, que ele baixa um pouco o brilho. Ó, ele estava automático. E eu também posso aqui, eu mesmo, vir aqui e configurar esse brilho aqui. Aqui, certo? Aumentar ou diminuir. Legal, né? E ele tem esse barulho assim, parece o Windows, né? Estranho. E só isso mesmo. Pessoal, aqui esse é o volante da Nissan Frontier. Volante costurado em couro, né? Ele não tem nenhum tipo de base achatada ou qualquer coisa assim. E eu achei a empunhadura dele aqui fina, né? A caminhonete assim devia ser uma coisa mais grossa, passa em terreno off-road, essas coisas. Aqui nós temos essa parte aqui com esse plástico parecido com esse do painel aqui, né? E aqui nós temos as funções do computador de bordo, ou do piloto automático aqui. Aqui do controle de voz e aqui para desligar ou atender celular. Aqui do outro lado, como eu já falei, nós temos aqui essas teclas aqui do computador de bordo. Aqui é do som para mudar o modo, né? Source, né? Muda o modo ali na central multimídia. Certo? E aqui para aumentar e diminuir o volume. Normal. E aí pessoal, a Nissan Frontier aqui, como ela é a chave presencial, né? Ela tem aqui o botão do Start Stop, né? Para ligar. Ele é iluminado, né? Ele fica em vermelho. À noite dá pra ver ele, né? E aqui vamos falar também do painel de instrumentos da Nissan Frontier. Aqui nós temos fixo conta-giros e temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Aqui o velocímetro e o nível do tanque de combustível. Aqui temperatura, hora, odômetro do carro, o trip, onde como está a tração e a posição do câmbio, né? E essa parte do telinha do meio a gente passa por essas funções aqui, né? Apertando essa opção de pastas aqui, ele muda aí para autonomia do tanque, velocidade digital do carro e a velocidade média. Temos o trip, que dá para zerar ou fazer qualquer outra coisa também. Aqui nós temos o consumo médio e uma bússola. Aqui nós temos as funções do som aqui, quando bota alguma mídia, ele reproduz o nome aqui no painel de instrumentos. E aqui algum aviso do carro, se a porta está aberta aqui, por exemplo, né? Qualquer outra coisa do tipo. E apertando, ele tem aqui algumas configurações. Apertando aqui, ok, nós temos para desligar a assistência de estacionamento, relógio, configurações do computador de bordo. Dá para mudar a cor daquele veículo lá daquela animação. Negócio de EcoDrive, efeito boazinhas, tudo dá pra gente configurar por aqui. Configurações do veículo, para configurar questões de iluminação, iluminação da cabine, sensibilidade da luz, indicador de direção. Se pisca 3 vezes, né? Aquele no toque 3 setas. Aqui, limpador de para-brisa, se ele quer, dependendo da velocidade do veículo. E o rebatimento automático dos retrovisores. Dá para eu tirar o rebatimento quando ele acionar a chave, ou botar aqui para ele abrir com a ignição. Voltando aqui, questão de manutenção, alarmes e unidade de medida e idioma. E esse aqui para voltar a configurações de fábrica. Apertando de novo, ele volta para aquela animação do início. Bem legal, né? Bem completo aí o computador de bordo. Aqui nessa seta da lateral direita nós temos as funções do limpador de para-brisa, né, e do esguicho. Aqui ele tem intermitente, né, ó. Controla aqui como eu quero a velocidade. E aqui o esguicho, né.
Bem rápido, logo ele limpa. Aqui do lado esquerdo nós temos as funções do farol. Ele conta aqui com a função do farol automático. Aqui meia luz e o farol ligado sempre. E aqui eu posso desligar o farol de neblina ou deixar ele ligado. E ele, como eu já falei ali, ele conta também com a função de um toque 3 setas, né? Apenas toco aqui e ele volta, certo? Aqui nessa parte superior na Nissan Frontier, o retrovisor ele é comum mesmo, né? Aqui nós temos porta-óculos. As luzes dela aqui de cortesia são em LED, né? Isso é interessante. Individualmente. Ou ligando tudo, ele liga as daqui e liga as de trás também, que também são em LED, olha ali. Parte lateral, legal, né? Essa lâmpada aí de trás, posso ligar ela por aqui também, independente. Voltando aqui, nós temos aqui embaixo do parasol. Que o parasol e o teto, ele tem um revestimentozinho, não é simples, parece uma camuça, assim. Claro que não é camuça, mas o revestimento é bom. Baixando aqui, ó, o parasol tem revestimento até aqui internamente. Só que a luz do parasol é a halógena mesmo, né? Amarela. Não sei porque destoando o resto do carro aí. Tem a tampa aqui. Aqui do mesmo jeito. Né? Legal. Esse veículo aqui consta com 6 airbags, né? 2 frontais. Aqui eu vou mostrar. Baixar o banco aqui. Temos aqui os airbags laterais e de cortina, né? Mostra ali o outro. Totalizando 6 airbags. E nós temos aqui a alça de mão. Apenas para o passageiro, temos essas duas, passageiro. E para os condutores de trás também, duas aqui, ó. Do outro lado também. O motorista não conta com nenhuma alça de mão. E aqui o diferencial dessa Nissan Frontier em relação às outras caminhonetes, que ela conta com o teto solar. Temos aqui a redinha que eu posso abrir aqui manualmente, ou quando eu botar para ela abrir o teto aqui, ó, ele leva ela junto, né? Para fechar aqui, boto para fechar. Ele fecha e dá uma erguida atrás. Ergue um pouquinho atrás, se eu apertar mais ele ergue mais atrás para deixar só aquela parte levantada. Para ver aí, né? E para fechar ele aqui assim. E a redinha eu tenho que trazer de volta, porque ela não vem automaticamente. Mas é isso mesmo. Pessoal, vamos falar aqui dos bancos, né? Bancos revestidos em couro. Essa partezinha perfurada assim no meio, né? E aqui ele tem essa costura branca. Um desenho bonito. Vamos entrar aqui para ver. Abraça razoavelmente bem o motorista aqui, o condutor, mas não é tanto assim, né? Dá para escorregar aqui vindo aqui. Vou falar aqui dos ajustes todos elétricos, tanto aqui de distância do condutor para o volante, aqui elétrico, aqui de altura, baixando também, altura, baixando, aqui de inclinação do encosto, voltando, e aqui da lombar, né? Lixa aqui a parte lombar também e volta. E na parte do volante, baixando aqui, nós temos aí a regulagem de altura, mas não temos de profundidade. Continua a mesma coisa, somente de altura mesmo. E é isso. Pessoal, vamos falar aqui do acabamento da porta da Nissan Frontier. Aqui nessa parte ela é toda em plástico mesmo. Tem aqui a maçaneta cromada. Só que essa parte aqui tem um revestimento em couro, né? Bem legal, inclusive com essa costura branca que remete ao acabamento dos bancos. Aqui essa parte prateada, também semelhante àquela do painel. Aqui embaixo nós temos esse porta-revistas e esse porta-garrafas. E aqui nós temos os botões para fazer o controle dos vidros e de outros coisas. Vamos lá. Aqui nós temos o botão para fazer o travamento e destravamento das portas do veículo. O botão para fazer o travamento e destravamento dos vidros de trás. E aqui o botão para fazer o rebatimento do retrovisor. Aperta de novo, ele abre. Aqui os botões para fazer a regulagem dele. E aqui os botões para a abertura e fechamento do vidro, que por sinal todos são de um toque. Um toque para descer e um toque para subir. Aqui embaixo na porta nós temos aqui essa iluminação halógena mesmo, né? Mas que ajuda quando você vai descendo no terreno escuro, alguma coisa, a iluminar assim o terreno. Inclusive quando fechamos a porta ela continua acesa até que liga o veículo, né? Que eu vou mostrar quando nós formos mostrar a parte de trás. O acabamento da porta traseira é semelhante à da frente, isso é bem legal, né? Que geralmente os carros fazem um corte de custo. Mas aqui ele é plástico aqui mesmo, só que aqui ele tem o mesmo revestimento em couro lá da frente, com a costura branca, e aquele plástico prateado. Aqui nós temos esse porta-copos, com esse porta-panfleto, alguma coisa assim. E o vidro, como eu já falei, um toque, né? Para todos os ocupantes. Maçaneta cromada e tudo.
Só aqui na questão do espaço interno, o banco está regulado para mim que tem mais ou menos 1,80 m. A situação é essa aqui atrás, né? Tem um espaço aí mediano para o joelho e para o banco, né? Legal, não me atrapalha em nada. Apenas a altura do teto, que é um pouco baixo, mas não está me atrapalhando também, por conta que ela tem teto solar, né? O teto é um pouco mais rebaixado. Mas não me atrapalha em nada, mas uma pessoa um pouco mais alta que eu vai bater a cabeça aqui. O assoalho dele é legal, que ele é bem plano, né? Ó. Inclusive aqui no centro. Então, vou passar o pé aqui sem dificuldade. Ele tem saída de ar-condicionado aqui para os ocupantes do banco traseiro, isso é muito legal. Temos porta-revistas dos dois bancos. E a iluminação da porta, acho que daí dá pra ver, né? Que tá ligado. Como eu falei, inclusive quando fecha a porta, ela desliga quando faz acionamento do veículo. Aqui nós temos o apoio de braço com esses dois porta-copos, né? Nós temos cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça central também. E temos aqui também o Isofix, que é o método mais eficiente para a fixação de cadeirinhas de bebê, né? E nós temos aqui também a regulagem do cinto, tanto para o passageiro aqui como para o motorista. Legal, né? Bem completo a Nissan Frontier. E aí pessoal, estamos aqui dentro da Nissan Frontier, nessa versão LE 2019. Vou fazer um teste de percurso dela aqui. Ver como é que ela se comporta. A direção dela aqui é hidráulica, né? Não tem assistência elétrica, mas achei ela até leve. Tá aqui a velocidade dela em digital. Legal. O preço dessa unidade aqui está em torno de 194.790, né? Numa cor sólida, né? Que é o preto, que é o que ela vem. Aí se for adicionar a cor metálica, ela adiciona mais 1.650, né? No caso essa cor azul que a gente está gravando, já é uma considerada cor metálica, já tem esse adicional de preço aí. Tá confortável, né? Essa Nissan Frontier, diferencialmente das outras aí, ela tem essa suspensão multilink, né? Que ela é bem mais confortável, chacoalha bem menos, né? Ela tem também esse chassi dela reforçado. Você já deve ter visto aí na internet um teste que o vendedor, inclusive, bota o carro num terreno totalmente acidentado, né? Em cima de uma rampa assim, e ele sai dentro do carro e ela fica lá. Ele empurra ela e tudo. Bem legal. Se tiver vídeo, procura na internet aí, porque eu não vou fazer. Consumo dela tá em torno de 9,2 km por litro na cidade e de 10,5 na estrada, né? Bastida aí com diesel. Motor aí 2.3, 190 cavalos. Motor biturbo. Tem a função também aqui sequencial. Tudo. Câmbiozinho de 7 marchas. Legal, achei interessante esse botão dela aqui para limpar essas impurezas do filtro de combustível. Geralmente o combustível vem com algumas impurezas, né? Acaba entupindo algum bico, alguma coisa. Precisa andar no carro para ele poder fazer essa limpeza. E ela tem esse botão que não precisa, acaba vindo na concessionária, ele avisa aqui e você mesmo faz a limpeza. Apertando o botão. Legal. Achei o isolamento acústico dela muito bom, praticamente não estou ouvindo barulho do motor aqui. Geralmente o motor a diesel é um motor mais barulhento, né? Então invade muito pouco aqui o habitáculo. Chamada nela aqui, gente. Um pouco de desempenho. Achei até que a potência dela já é num giro mais alto, né? Acho que é 3.750 RPM. Geralmente o motor a diesel já nos giros mais baixos ele já tem as potências maiores, mas
caso do torque dela já é 1500, por exemplo. Para arrancada ela dá tudo e depois vai desenvolvendo a velocidade. O pessoal da Nissan passou pra gente aqui que ela conta com, não só ela, mas todos da linha Nissan contam com o Nissan Way Assist, né? Que é uma assistência em espécie de reboque, né? Que onde você estiver no Brasil ou na Argentina, no caso, que é onde ela é produzida, se você precisar de um reboque ou furou um pneu, mulher, por exemplo, não sabe trocar, geralmente, ou qualquer outra coisa, bater o carro e precisa de reboque, no caso você não tem seguro, né? Porque seguro geralmente tem assistência de reboque. Mas se você não tiver, você pode usar desse espécie de assistente da Renault, né? Por 2 anos você tem, da Nissan, desculpa, você tem direito a esse assistente. Ela tem 3 anos de garantia e 2 anos desse assistente, né? Então pode até baixar aí o valor do seguro, né? Do carro, por já ter essa assistência de reboque, essas coisas. Vou ver um pouco como é que o som dela aqui. Aí, o somzinho dela é bom. Acho que ele se distorce mesmo só quando a gente exagera um pouco no volume aí. Tá dinâmica também. Tô querendo bater mesmo. Fazer o balão ali, aí a gente volta. O design dela mudou bastante, né? Comparado àquelas frontiers mais antigas, né? Já tava um visualzinho aí bem arcaico. Tecnológico, ar-condicionado de 2 zonas, tudo. Saída de ar-condicionado atrás, que é bem legal, interessante. GPS, né? Uma coisa aqui. Uma mostra ali. Legal. Anti-declive. Farolzinho full LED. Só não neblina, né? Que é luz halógena mesmo. E ela tem essa câmerazinha 360 aí, se eu quiser botar ela durante o trajeto também, né? Não só quando eu dou a ré, mas durante o trajeto. Ele mostra aí, câmerazinha na parte da frente também, ó, tá vendo? Carro da frente, dos lados. Mudando a posição, mostra aqui do lado, né? Motoqueiro ali do meu lado também. Quando eu dou a ré, ele mostra a parte traseira também, né? Legal. Câmera inclusive na frente, né? Que é onde você já tá tendo a visão. Bem interessante. O painel dela aqui é de iluminação permanente, independente se o farol tá ligado ou desligado, o painel dela tá ligado aqui. Bem interessante. Do trânsito, Maria, andar com um carro desse aqui no trânsito é complicado.
Frente aí, viu? Trabalho pesado. Tem força, tem torque. Tudo que precisa. Então aqui. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a avaliação da Nissan Frontier, nessa versão LE 2019. Vocês podem recomendar avaliações aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e clique em gostei. Valeu!